figuras de linguagem. Também chamadas de figuras de estilo, as figuras de linguagem são recursos expressivos que se revelam pelo modo não convencional com que as palavras são trabalhadas. Elas podem ser agrupadas em figuras de sintaxe, de pensamento e de palavras. Vamos tratar agora a respeito da primeira delas, figuras de sintaxe. Dentre as figuras de sintaxe, temos a elipse. Trata-se da omissão de um termo que pode ser facilmente identificado pelo contexto ou por elementos gramaticais presentes na frase. Veja neste exemplo: jantei sozinho e quando voltei a casa, fui direto ao ateliê, destapei o retrato, lancei uma pincelada ao acaso, tornei a cobrir a tela. Aqui você nota que, pela desinência do verbo, jantei, voltei, fui, destapei, lancei e tornei, a primeira pessoa corresponde a estas ações. A omissão do pronome eu, imagine essa passagem com a repetição do pronome antecedendo as formas verbais, torna o texto conciso e elegante e pode ser facilmente identificada pelos elementos gramaticais presentes na frase. A flexão de pessoa das formas verbais. Então, há uma enumeração, uma sequência de ações. Os verbos seguidos pelas suas desinências, percebe-se que trata da primeira pessoa do singular. Há um sujeito oculto, eu, que não é citado, mas é possível saber que é o sujeito. Zeugma. O zeugma consiste na omissão de um termo já expresso anteriormente. Veja no exemplo. Que quero eu? Primeiramente, não ser derrotado. Depois, se possível, vencer. Quando ele diz quero, na oração seguinte, primeiramente não ser derrotado, antes do verbo ser, subentende-se que tem o verbo querer. Portanto, que quero eu, primeiramente não quero ser derrotado. Depois, se possível, quero vencer. Porém, como a figura de linguagem consiste na omissão do termo expresso anteriormente, ele fica oculto, mas se subentende que há a existência dele nesta frase. Temos no exemplo a omissão do verbo já citado. Primeiramente, não quero ser derrotado, depois, se possível, quero vencer. É diferente da elipse, porque não é a emissão de um termo que se percebe pela desinência do verbo, mas sim pelo fato dele já ter sido expresso anteriormente e depois ele ficar omisso e se subentende a existência dele, não pela desinência, mas pela falta da palavra. A seguir, vamos tratar a respeito do polissíndeto, do grego poli, que significa muitos, e síndeto, conjunção. Consiste na repetição de conjunções coordenativas na ligação de elementos da frase ou do período. Veja no exemplo: e sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens e os ventos, e sob as pontes e sob o sarcasmo, e sob a gosma e sob o vômito, e sob o soluço, o cárcere, o esquecido, e sob os espetáculos e sob a morte de escarlate, e sob as bibliotecas, os asilos, as igrejas triunfantes. E sob tu mesmo, e sob teus pés já duros, e sob os gonzos da família e da classe, fica sempre um pouco de tudo, às vezes um botão, às vezes um rato. Aí um poema de Carlos Drummond de Andrade, em que você percebe que o uso excessivo de conectivos é bem característico. Transmite, assim, maior expressividade na mensagem, enfatiza a sequência de palavras que, no caso deste texto, são de substantivos, né? Nós temos aí ondas, nuvens, pontes, e ele vai repetindo essa conjunção, esses conectivos. Assíndeto, do grego, a, ausência, falta, e síndeto, conjunção. É a ausência, portanto, de conjunções coordenativas na ligação dos elementos da frase ou do período. Então, trata-se aqui da supressão dos conectivos. Enquanto no polissíndeto nós vimos a repetição
desses conectivos, no assíndeto percebemos a supressão deles. Veja no exemplo. Clara passeava no jardim com as crianças. O céu era verde sobre o gramado. A água era dourada sobre as pontes. Outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados. O guarda civil sorria. Passavam bicicletas. A menina pisou a relva para pegar um pássaro. O mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. Temos aí outro exemplo, do Carlos Drummond de Andrade, em que vimos que o assíndeto é a ausência de conjunções coordenativas na ligação dos elementos da frase ou do período. Portanto, quando Clara passeava no jardim com as crianças, nós temos ponto. Depois, o céu era verde sobre o gramado, vírgula. A água era dourada sobre as pontes, vírgula. Não tem nenhuma conjunção, nenhum conectivo e, por exemplo, que é muito comum entre uma frase e outra oração. Então, apenas vírgulas, pontos, frase muito pontuada, sem conectivos. E agora vamos tratar do próximo tema, que é inversão. Como o próprio nome indica, consiste na mudança da ordem normal dos termos da frase. Como você bem sabe, a ordem normal da frase, a ordem direta, começa pelo sujeito e em seguida vai para o predicado. Os 2 primeiros versos do hino nacional brasileiro são um bom exemplo de inversão. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. A ordem normal dos termos seria as margens plácidas do Ipiranga, ou seja, nas margens calmas, serenas do rio Ipiranga, ouviram o brado retumbante, o grito das pessoas de um povo heróico. Esse grito ecoante, retumbante. Então, Dom Pedro I, ele declarou a independência do Brasil, às margens do rio Ipiranga, e nesta oração nós percebemos que as margens plácidas do Ipiranga é indicação de local, de lugar. Ouviram é o verbo, que está na terceira pessoa do plural, é o sujeito. Eles ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Anacoluto consiste na quebra da sequência lógica da frase. Inicia-se uma frase que depois é quebrada para a introdução de uma palavra ou expressão que não tem relação sintática com a frase que se iniciou anteriormente. Então, um exemplo aqui. O homem chamar-lhe mito não passa de anacoluto. Nós vemos então a quebra de sentido. Entre o homem e o verbo chamar-lhe, não temos nenhum conectivo, nada que ligue esse sentido. O homem pausa, vírgula. Chamar-lhe mito não passa de anacoluto. Então, outro exemplo seria a velha hipocrisia, vírgula. Recordo-me dela com vergonha, uma frase de Camilo Castelo Branco. Veja que, nesse caso, quebra a sequência lógica da frase porque não há conexão. Pleonasmo consiste na repetição de termos ou ideias com finalidade expressiva, isto é, de enfatizar, de reforçar a mensagem. E rir meu riso e derramar meu pranto. A ti tocou-te a máquina mercante. Quando a repetição de termos nada acrescenta a eficácia e a originalidade da mensagem, temos o chamado pleonasmo vicioso, considerado um defeito de linguagem. É o exemplo subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro, que é muito comum as pessoas falarem em seu cotidiano. Veja esses exemplos. Fulano teve uma hemorragia de sangue. É óbvio que se teve uma hemorragia, só poderia ser de sangue. A brisa matinal da manhã lhe fez muito bem. Se é matinal, obviamente que é da manhã. O pleonasmo, ele repete ideias, enquanto que a figura polissíndeto, que vimos anteriormente, repete conjunções. Aliteração
consiste na repetição dos mesmos sons de natureza consonantal. Então, temos aí a repetição de consoantes. Veja nos exemplos: vozes, veladas, veludosas vozes, volúpias de violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Então, neste caso, temos aí o som da voz, do violão, da corda vocal. O objetivo dessa figura de linguagem é sugerir sons, ela é uma figura de som. Então, é também uma figura fonética, além de ser uma figura de sintaxe, que, assim como a onomatopeia, consiste na imitação de um som. Exemplo de onomatopeia: o cri-cri dos grilos. Se os sons repetidos forem de natureza vocálica, notadamente da vogal tônica, a figura vai receber o nome de assonância. Veja os exemplos: sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral, de Caetano Veloso. Aqui você percebe a repetição da vogal A. Silepse. Acontece toda vez que uma palavra deixa de concordar gramaticalmente com outras palavras ou expressões presentes na frase e passa a concordar com o sentido ideológico delas. Consiste na concordância com a ideia e não com os termos expressos na frase. A silepse pode ser de 3 tipos: de gênero, masculino e feminino, de número, singular e plural, ou de pessoa, que tem a ver com as pessoas do verbo, os pronomes pessoais do caso reto. Exemplos de silepse de gênero: São Paulo é cheia de surpresas. A concordância da palavra cheia não é com São Paulo, porque São Paulo é uma palavra masculina, mas sim com a ideia de cidade. A cidade de São Paulo é cheia de surpresas. Silepse de número: a população chegou agitada. Até aqui, tranquilo, a palavra agitada é feminina, a população também é feminina. Ao comício, levavam cartazes e apitos. O verbo levavam não está concordando adequadamente com o sujeito a população. A população levavam. Por quê? Ela está concordando com a ideia de quantidade de pessoas, de um conjunto de pessoas, e não com a palavra no singular população. Silepse de pessoa. O problema é que os 3 queremos comemorar aniversário no mesmo dia. Veja que o verbo queremos deveria ser: o problema é que os 3 querem e não queremos. Então, o erro está na concordância da pessoa. Neste caso, este verbo deveria ser na terceira pessoa do plural, querem, e não na primeira pessoa do plural, queremos. A conjugação do verbo é que está inadequada, o que promove, então, a figura de linguagem silepse. Anáfora. Anáfora consiste na repetição de uma mesma palavra no início de versos ou frases. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta, pro desfecho da festa, por favor, de Chico Buarque. Então, vimos que algumas figuras de linguagem consistem em repetição, outras consistem em omissão de termos, e você pode ir fazendo essas comparações a fim de memorizar com mais facilidade. E agora vamos falar das figuras de pensamento. Estas figuras elas são estruturas de que se desprendem ideias e conceitos não convencionais. O primeiro deles é a antítese, que consiste na aproximação de palavras que se opõem pelo sentido. Os jardins têm vida e morte. Este é o exemplo: vida e morte, oposição, assim como rico-pobre, alto-baixo, doce-salgado, enfim. Ironia consiste em utilizar uma palavra, expressão ou frase em sentido diverso do literal, obtendo assim, com isso,
conotação depreciativa ou satírica. Vamos conferir o exemplo. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar crianças. Então, se ela judiava crianças, logo ela não deveria ser considerada como excelente. Temos aqui uma ironia. Poeminha A Glória Televisiva. Não me contem. Ele era tão famoso antes de ontem, de Milor Fernandes. Então, aqui significa que é uma glória passageira, um glamour instantâneo. Não é glória, na verdade, né? É quase o contrário. Eufemismo consiste em suavizar uma expressão desagradável, substituindo-a por outra menos brusca. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Machado de Assis. Veja que leito derradeiro é o túmulo, e descansas se refere ao fato de estar morta. São palavras suavizadas, né, para não ficar aquele termo agressivo. Hipérbole. A hipérbole já é o contrário do eufemismo, porque ela consiste na exageração de uma ideia com finalidade expressiva. Aqui você tem o seguinte exemplo. O leito dos rios fartou-se e inundou de água doce a amargura do mar. Quando fala de inundar, não se trata de inundação, de enchente no sentido literal. Na época de festas juninas, morro de medo dos fogos de artifício. Se eu disser esta frase, não estou querendo dizer que cada vez que os fogos estouram, eu morro, mas sim que eu fico preocupada, que eu fico assustada. É apenas uma hipérbole, um exagero na fala. Prosopopeia ou personificação consiste em atribuir a seres inanimados predicados próprios dos seres animados, também chamado de animismo. Exemplo: a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens, lá no mata-borrão do céu, chupavam manchas torturadas, que sufoco. Vocês já devem ter ouvido esta música por aí. E aqui, a lua, dona de um bordel, é como se ela fosse empresária. Porém, a lua não é um ser humano e não tem capacidade para ter um empreendimento. Então, aqui, ela assume características humanas, assume características de seres animados. A lua pede e as nuvens chupavam manchas torturadas, lá no mata-borrão do céu, que é um papel que absorve tinta fresca. Esse nome ele tem origem na época das canetas de pena. Para o papel não ficar borrado, utilizava-se o mata-borrão para absorver as tintas. Gradação. Consiste na apresentação de ideias em progressão ascendente, clímax, ou descendente, anticlímax. Perceba aí no exemplo. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo teto e portas. De Marina Colasanti. Aqui você tem uma sequência que vai se ampliando. De dias passa a meses. E temos aqui também uma propaganda da Sadia, um comercial. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Com quem vamos? No carro de quem? Podemos chegar atrasadas 15 minutos? Vai dar tempo de escolher a roupa na hora? Ou é melhor deixar tudo separadinho antes? E finalmente a pergunta que não cala. Vai ter peru ou não vai ter peru? O ano sempre termina bem com peru sadia. Esse anúncio explora uma gradação que pode ser entendida sob pelo menos dois aspectos: temporal, do passado remoto para o presente; filosófico, do plano metafísico, das três primeiras perguntas para a realidade mais material possível, o que vamos comer hoje à noite. Então perceba que começa com questões existenciais, né, com essa parte filosófica no início, e termina falando do tempo, das horas, que hora que vai ser, se vai dar tempo para alguma coisa, e até mesmo pela cor desse anúncio você percebe
que fala, né, do término do ano, que sempre termina com festividades, né, que tem o peru, a mesa das pessoas. Agora vamos tratar das figuras de palavras, que são estruturas em que a palavra adquire um sentido novo, diferente do convencional. Dentre elas, temos a metáfora, que consiste em utilizar uma palavra ou expressão em lugar de outra, por haver entre elas uma relação de semelhança, de similaridade. Toda metáfora é uma espécie de comparação implícita, em que o elemento comparativo não aparece. Observe o exemplo: meu pensamento é um rio subterrâneo. Ele não disse, meu pensamento é como um rio subterrâneo, mas ele fez uma comparação implícita com as características do rio. É óbvio que um pensamento não pode ser um rio, mas eu posso classificar esse pensamento como relacionado às características do rio. Outro exemplo seria, sua boca é um cadeado, você é uma flor. No caso, a metáfora é possível na medida em que o poeta estabelece traços de semelhança entre um rio subterrâneo e seu pensamento, por exemplo, a fluidez, a profundidade, a inatingibilidade, etc. Se a frase fosse meu pensamento é como um rio subterrâneo, não teríamos metáfora, e sim a comparação pela presença do conectivo comparativo como. Catacrese. Trata-se de um tipo de metáfora que já se cristalizou, perdendo até mesmo relação com o significado original. Por exemplo, braço da cadeira, pé de café, embarcar no trem. Sabe-se que cadeira não tem braço, mas aquele espaço em que você coloca seu braço é chamado de braço da cadeira. Vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. Fogueira não tem pé. Trata-se da base dela. Metonímia ou sinédoque consiste em empregar um termo no lugar de outro, com o qual mantém uma relação de contiguidade, autor pela obra, todo pela parte, continente pelo conteúdo, lugar pelo produto, efeito pela causa, etc. Confira os exemplos. O bonde passa cheio de pernas, ou seja, cheio de pessoas, pernas brancas, pretas, amarelas. Ao invés de falar pessoas, o autor fala de pernas. Ele utiliza a parte pelo todo. De que importa se aguarda sem defesa? Penha anal, ferro a planta, tarde a rosa? Aqui, o autor utiliza a palavra ferro, que é a matéria-prima com que se faz o machado, para falar do machado. Então, é a matéria pelo objeto. O ferro equivale ao machado. Só para esclarecer, penha é uma rocha e nau é um navio de grande porte. É importante reconhecer as figuras de linguagem, porque além de auxiliar a compreender melhor os textos literários, nos deixa mais sensíveis à beleza da linguagem e ao significado simbólico das palavras e dos textos.